Amigos, hoje vou apresentar para vocês Rafael Zobaran, ultramaratonista. Aos 27 anos, ele precisou lutar contra um câncer que o deixou bastante debilitado. No entanto, isso fez descobrir que estava na hora de dar sentido à vida dele. Começou então a fazer caminhadas. Aos poucos passou a trotar e daí para frente não parou mais. Foram provas de 5, 10, 21, 42 quilômetros até estar pronto para as ultramaratonas. Hoje, participa de provas com distâncias que variam de 50, 70, 100 quilômetros ou mais. Descobriu, muitos pares de tênis depois, que na vida não há limites para os nossos sonhos. Bom, aqui conosco, então, o ultramaratonista Rafael Zobaran. Boa noite, Rafael. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Pertinho já da ultramaratona, né? É. Ele veio contar essa linda história pra gente, que você já vai saber daqui a pouquinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui conosco também Márcia Luz, que é escritora e também palestrante, que fala aí sobre um tema muito interessante, que é como construir um futuro de sucesso, né? Uma questão que todo mundo tem interesse. Não é, verdade, Márcia? Seja bem-vinda. E tem tudo a ver com a história do Rafael também, Bastante. né? O nosso tema. É verdade. Bom, Rafael, vamos começar então falando para as pessoas, né, para os nossos telespectadores, contando um pouquinho dessa tua história, como tudo começou, né? Essa tua dedicação, na verdade, pelo esporte. A minha vida antes da doença era uma vida que não tinha muito sentido. Fiz escolhas e tomei decisões erradas já desde muito jovem, e que acabaram não me levando para lugar nenhum. Eu não planejei nada para a minha vida, eu abri mão de muitas coisas, não soube aproveitar as oportunidades, deixei a faculdade de lado. E então eu cheguei num momento da minha vida que eu realmente não encontrava muito sentido. Então eu percebi que era a oportunidade que eu tinha de começar a me aprimorar como ser humano. Eu acho que é obrigação de toda pessoa se aprimorar, para que, se tu tens a oportunidade, se te der a oportunidade da vida, então que tu seja e que tu te torne o melhor de si mesmo. Comecei a fazer planejamentos que são importantes, e o meu planejamento era me reconstruir e ter equilíbrio físico, espiritual e mental. Faltava o físico, depois desses 3 anos de construção. Que foi onde entrou o esporte. Eu comecei a caminhar. E com essas caminhadas eu comecei a ficar um pouco empolgado, porque eu percebi que aquilo estava me dando prazer, e aos poucos eu comecei a dar um trotinho, e quando eu vi eu consegui correr 1 quilômetro, e eu pensei, poxa, vamos seguir, então vamos tentar correr dessa vez 5 quilômetros. Foi literalmente passo a passo, né? De passo a passo você foi construindo sua carreira, que hoje Eu, quando cheguei na prova, a completar 10 quilômetros num treino, eu decidi fazer a minha primeira prova. Eu me inscrevi numa prova de 10 quilômetros e eu fiquei imensamente satisfeito com o resultado. Eu me saí muito bem nessa prova e resolvi fazer outras provas, e aquilo ficou para mim tão normal que eu disse, não, então vamos fazer uma prova maior, que é a meia maratona de 21 quilômetros. E fui para essa meia maratona. Na primeira meia maratona eu me saí muito bem. E assim, né, Márcia? As pessoas têm que colocar metas, que daqui a pouquinho até você vai falar mais aprofundado sobre esse assunto, né? E no caso, o Rafael, ele colocou metas, ele se propôs, né, a melhorar, a transformar a vida dele. Ele se preparou para isso. E passo se preparou, a passo, exatamente. Ele foi construindo essa direção. Ele começou a ter noção de onde ele queria chegar, Karen, e até os 27 anos ele estava simplesmente um barco à deriva. O problema do barco à deriva é que ele vai para o lado que o vento bater. E se o vento bater para um lado que não é muito interessante, a vida acaba ficando muito confusa. O Rafael está tendo um papel muito importante na vida das pessoas que estão ouvindo, na vida dos jovens para os quais ele está tendo contato, servindo de exemplo, porque está mostrando exatamente isso. Você tem que ser o motorista da tua vida e não deixar simplesmente a vida seguir em frente de maneira desordenada. E ele fez isso muito bem, de uma maneira exemplar para todos nós. E eu treinei muito para isso e realizei esse meu grande sonho, que foi na Maratona de São Paulo. E eu fiz essa prova um tempo muito abaixo do que eu imaginava. E terminei essa prova e fiz mais umas 4, 5 maratonas em seguida dessa. E aí o que aconteceu foi que eu tinha atingido a minha meta, mas eu descobri que os meus sonhos não tinham limites. Olha lá, você correndo. Você lembra onde foi essa?
Olha, essa foi a última prova que eu fiz. Esse vídeo mostra uma situação difícil que eu passei e pela primeira vez aconteceu nessa prova, que eu me preparei para essa prova de 75 quilômetros entre Bertioga e Maresias, em São Paulo. Não conseguia, já desde o quilômetro 10 eu vinha sofrendo, eu tive que diversas vezes parar, porque eu estava com cólicas estomacais e ânsias de vômitos, uma coisa muito estranha e que pela primeira vez aconteceu comigo numa prova e por isso que nada a gente pode dizer que é planejado e que sempre vai sair bem. Por mais que a gente se prepare, a gente às vezes tem que partir para uma questão de saber lidar com o imprevisto. Claro. E eu lidei até quando pude, mas chegar no quilômetro 35 eu cheguei no meu limite e eu sabia que alguns metros dali estava o meu carro de apoio e era um dia que chovia muito, eu ia entrar no carro de apoio e eu ia entrar derrotado no carro de apoio. E eu pensei rapidamente como sair daquilo e eu não encontrava saída e eu disse para o rapaz que me dá o apoio, para o Tomás, eu disse, Tomás, me alcança o mapa da prova. E eu olhei, estou no quilômetro 35, estou com 3 horas e 15 e não fazia muita diferença, o tempo era bom, mas na verdade eu encontrei uma desculpa para continuar. Engraçado, as pessoas encontram normalmente uma desculpa para desistir. Para desistir. Isso, Você queria para continuar. Eu precisava de uma desculpa. Se não fosse isso, certamente eu ia encontrar qualquer outra. O pensamento dele já é diferente, não é, Márcia? Com certeza, é um pensamento de vitorioso, não de fracassado. E eu estava com os pés molhados, muito molhados desde o início da prova, estava encharcada as trilhas por onde a gente passou. E eu tinha um tênis reserva dentro do carro e eu pensei assim, se eu chegar no quilômetro 45 e se eu estiver disposto a continuar a prova, eu vou ganhar de presente um tênis e uma meia seca. Lógico, estavam lá para mim, mas eu achava que aquilo ia me motivar. Eu coloquei na minha cabeça e já imaginava eu parado dentro do carro, e tem uma foto, inclusive, ali que mostra eu dentro do carro trocando tênis. Então eu cheguei no quilômetro 45, troquei o tênis, encontrei a minha esposa e o meu filho, que fazem meus apoios na prova, e são a minha maior fonte de inspiração. E eu continuei, faltavam ainda 30 quilômetros e eu cheguei até o final. Muito bem. Olha só, meu Deus do céu, que exemplo. Vai ter que fazer um intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo, a gente vai conversar com a Márcia também, como construir um futuro de sucesso e vai saber um pouquinho mais da história do Rafael. É um instante só, a gente já volta.